Vocês já perceberam que muitas vezes quando uma mulher começa a namorar, ela ganha peso? E ao contrário dela, o namorado ou mantém o peso ou às vezes até mesmo emagrece. Isso não é falta de disciplina, não é injustiça, é simplesmente fisiologia. Normalmente, em um relacionamento saudável acontecem duas coisas. Primeiro, a pessoa se sente confortável com o parceiro e relaxa um pouco daquelas pressões sociais, estéticas que muitas mulheres sentem quando ainda estão solteiras. E por outro lado, quando você está em um relacionamento, a maioria das saídas de casal envolvem refeições, envolvem comidas, restaurantes ou delivery em casa mesmo. Então nós temos esses dois cenários. E aí começa aquela dúvida, nossa, será que eu tô fazendo alguma coisa errada? Tem algo de errado comigo? Por que eu não consigo? Por que meu namorado não ganhou 1 grama e eu engordei? Bom, hoje eu vou te explicar com exemplos práticos o porquê que isso acontece. Em primeiro lugar, biologicamente falando, homens e mulheres são muito diferentes. O homem, ele gasta mais caloria naturalmente porque ele tem mais testosterona, tem mais massa muscular, é mais alto, pesa mais, ele é feito para gastar mais calorias. Enquanto a mulher, ela é biologicamente feita para ser mais eficiente energeticamente. O que isso significa? A gente economiza mais energia, a gente retém mais energia. Ou seja, o nosso corpo não é tão eficiente para queimar calorias igual dos homens, infelizmente. Então, quando essa rotina muda em um relacionamento, nós mulheres sentimos um maior impacto. Então, vamos para um exemplo prático. Aqui nós temos um casal comum, uma mulher de 1,60 de altura e 60 quilos e um homem entre 1,75 e 80 metros e pesando 80 quilos. Vamos imaginar que ambos fizeram o mesmo exercício no dia, sendo 30 minutos de caminhada e uma sessão de musculação. Nesse caso, a mulher vai gastar cerca de 1.900 calorias em um dia, contando com a taxa metabólica basal dela, ou seja, aquilo que ela gasta em repouso, os exercícios físicos que ela fez durante o dia, as demais atividades que ela faz, seja no trabalho, andando, mexendo, dentro de casa, e também o gasto termogênico dos alimentos. Tudo isso vai resultar em 1.900 calorias. Já o homem, contando todos esses tópicos que eu acabei de falar, pode chegar a gastar 2.600 a 3.000 calorias por dia. Gente, a diferença é gritante, não tem como comparar. Então, vamos supor que esse casal comece a namorar. E eles vão ter mais saídas durante a semana, vão comer hambúrgueres, batata, pizza, sorvete, vão pedir delivery. Tudo isso vai causar um impacto de maneira diferente em cada um. O homem, ele vai ter comido, por exemplo, depois de uma refeição cheia, uma quantidade de calorias que é aproximadamente aquilo que é apenas a manutenção diária deles. Já a mulher vai facilmente atingir um superávit calórico. E é aí que as mulheres começam a engordar sem perceber. E eu quero só abrir um espaço aqui para relembrar da taxa metabólica basal que eu falei ali atrás. Isso também naturalmente já é muito diferente entre o homem e a mulher. A taxa metabólica basal é aquilo que você gasta em repouso, para o funcionamento do seu corpo, do seu organismo. Uma mulher com aquelas condições que eu falei, 1,60 de altura e uma média de 60 quilos, gasta entre 1.250 e 1.350 calorias em repouso, enquanto um homem pode chegar a gastar entre 1.800 e 2.000 calorias também em repouso, ou seja, antes mesmo de treinar. Então a gente também tem uma diferença nessa questão aí. Mas você deve estar se perguntando, meu Deus, mas por que isso acontece? Como eu falei no início, os homens têm mais massa muscular e mais testosterona. Então, se eles estiverem sentados no sofá, eles provavelmente vão estar gastando bem mais calorias que você, que é mulher, que tem uma estatura menor, pesa menos, tem mais massa muscular, não tem tanta testosterona e, além disso, tem uma tendência biológica a armazenar mais energia, que é gordura. E aqui nós temos mais um ponto. Muitas mulheres vão falar assim, mas eu consigo comer o mesmo tanto que o meu namorado, eu sinto o mesmo tanto de fome que o meu namorado. Às vezes até mais, eu sei, eu te entendo. Mas a gente precisa também entender que a nossa fome ela não depende só do nosso gasto energético do dia. Depende de vários fatores. Hormônios, ciclo menstrual, privação de sono, estresse, ansiedade, hábitos alimentares, enfim, depende de diversos fatores. Então a gente não pode se apegar apenas ao nosso gasto energético para poder medir a nossa fome e ver se ela é normal ou não.
porque isso não existe. E isso também não quer dizer que você tem que ficar se privando, que você não pode ter vida social, que você não pode comer com seu namorado. Você só precisa entender que se você comer o mesmo tanto que ele com muita frequência, você provavelmente vai acabar engordando. E de novo, gente, isso não é injustiça, é simplesmente fisiologia, o nosso corpo funciona diferente. E vale lembrar que também existe o aspecto emocional. Dentro de um relacionamento saudável, igual eu falei, é normal que as mulheres relaxem um pouco mais. Elas se sentem mais seguras, mais confortáveis, saem mais da rotina, treinam menos, acabam tendo mais saídas da dieta mesmo junto com o namorado e não tem nada de errado com isso. Ela simplesmente está se sentindo mais segura. Ela não precisa mais ficar naquele estado de vigilância estética, digamos assim, que muitas mulheres sentem quando elas ainda estão solteiras. Bom, então o que fazer? Simplesmente o básico, aquelas regrinhas que todo mundo já sabe. Durante a semana, né, quando você não estiver nesses momentos de descontração, nessas saídas com seu namorado, coma sempre comida de verdade, priorize proteína, beba bastante água, nunca deixe de se exercitar e principalmente musculação. Mulheres, musculação vai ser vida para você. Se você quer ter um futuro saudável, envelhecer bem, é musculação e não tente imitar a alimentação do seu namorado, tanto nas exceções quanto no dia a dia, porque os seus corpos funcionam diferentes, tá? Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever, comentar aqui embaixo o que você achou desse vídeo, dúvidas ou sugestões para próximos vídeos. Eu espero muito, muito mesmo que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima!